Graças a Deus, igreja, pastor Emerson, tudo bem? Você também que gosta de aprender a palavra do Senhor, nós vamos aí continuar mais um estudo sobre Jesus ensinando os seus discípulos, né, seus súditos. Jesus ele chama os seus discípulos ali para o Monte das Oliveiras, prega na planície ali, começa a ensinar a vontade dele, o que é reino dos céus, né? Quem quer seguir a Jesus e qual é a forma de viver de um cristão. Isso vem bem de encontro à vida de um cristão de hoje em dia, que tem sido muito deturpada por religiosos e por seitas e por pessoas que pregam e ensinam o seu próprio interesse. E nós estamos aí, como já comentei, meditando juntos, né? Desde o capítulo 5 ao capítulo 7, nós estamos meditando agora, vai para o capítulo 5, do versículo 38 a 42, vingança, né? Jesus fala sobre vingança, sobre como se deve agir, né? O filho do rei deve se agir em momentos de dificuldade, em momentos de ira, né? Em momentos de se toma uma atitude, alguém faz um mal para a gente, né? E assim a gente vai continuar. Hoje do 38 até o 47, né? Desculpe, 38 ao 42, tá? E no próximo, do 43 ao 48, e assim nós vamos até o versículo 7, o capítulo 7, né? O julgamento ao próximo e assim por diante. Terminaremos no prudente e o insensato, final do versículo 7. Nós estamos passando aí toda semana um estudo, tá? E participe com a gente aí, comente, é para abrir um diálogo, né, sobre esse assunto. Não é fechando o estudo, o pensamento, mas é abrindo o pensamento para um estudo sobre esse assunto. E o texto de Mateus 5, do capítulo 5, versículo 38 ao 42, diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente? Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir a face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja partilhar-lhe algo emprestado, tá? Ou pedir-lhe algo emprestado. Esse é o texto de hoje para a meditação sobre o que Jesus quer ensinar às pessoas. No Código Civil dos Hebreus era aplicada como máximo rigor a lei do talião, que era chamada. A lei de fazer-se justiça pelas próprias mãos era transferida às mãos dos magistrados públicos. Examine-se Êxodo, examine-se Êxodo 21, 22, 26. Ou seja, se alguém fazia o mal, a justiça pela mão era passada ao magistrado para julgar aquela situação. É uma lei justa e Jesus não a revoga. Entretanto, os anciões hebreus ensinavam que o indivíduo devia fazer justiça com as próprias mãos, e não passar para o magistrado ou alguém da lei civil tomar essa atitude que era melhor fazer. E foi exatamente essa atitude de vingança pessoal que o Senhor Jesus condenou naquela época, né? O Senhor, porém, apresenta o princípio cristão de não pagar com a mesma moeda o mal que nosso semelhante nos faz. A defesa é lícita, mas a vingança é condenável, né? Vingança com as próprias mãos. E Jesus mesmo deu exemplo disto quando repreendeu aquele que o agredira, esbofeteando, né? Não lhe ofereceu o outro lado do seu rosto, né? Nós podemos confirmar isso nesse ensinamento em João 18, 22. Ele fala, por que me bate, né? Ok? Ninguém tem o direito de ferir ou injuriar, o seu semelhante. Portanto, quando somos agredidos, temos também o direito de nos defender, fazendo valer nossos direitos. A pessoa procura a lei, você vai ter que tomar uma posição sobre isso, né? Não braço com braço, né?
o ensino do mestre, pois não deve ser tomado ao pé da letra, e sim interpretado à luz do ensinamento integral no Novo Testamento. Deste modo, não é abrogado, mas é apenas restringida pelos espíritos do Evangelho. Sim, é preferível sofrer duas injustiças do que não suportar uma. E exercitar o ódio e a vingança de nosso adversário. É também, esse estudo aqui nos ensina, que o justo ofendido não seja levado ao espírito da vingança, por causa do sentimento de justiça, da defesa contra a primeira ofensa. Andar uma segunda milha não é coisa fácil de praticar. Somente pela graça de Deus é que o ofendido pode palmilhá-la ou andá-la, né? Mas é possível se o crente verdadeiramente ama o Senhor e ama o próximo. E Jesus acrescenta a este seu sublime ensino um exemplo de amor. Dá a quem pede, empresta a quem te pede, e é preciso amor para dar quando descobrimos que estamos rodeados de impostores, mentirosos e exploradores da caridade cristã. Quantas vezes, na verdade, damos parte dos nossos bens para o viciado e criminoso, sem saber disso. Ou às vezes obrigado a fazer isso, né? Por leis e por direitos, né? Pois bem, se não temos a certeza de que alguém que nos pede para dar ou para emprestar seja realmente viciado ou criminoso, se nos for possível, devemos atendê-lo. A generosidade do cristão deve manifestar-se pela liberdade e inteligência, em socorrer seu próximo, embora mais tarde venha ficar desiludido do bem que praticou. É preferível sofrer qualquer dano pessoal a pecar. Amém? Ou seja, a pessoa não é desobrigada ou não significa que você tem que aceitar tudo. O que Jesus está dizendo é que os fariseus ensinavam que era olho por dentro, olho por olho e dente por dentro. Mas a lei do Senhor lá em Êxodo 21 dizia que se deixava na mão dos magistrados. Era uma lei civil, né, de olho por olho, dente por dentro. Mas é interessante notar que uma coisa, né, interessante de notarmos isso. E ele também nos ensina a não resistir ao perverso, né? É o que ele fala aqui. Não resistai ao perverso, Mateus 5:39. Ainda que muitas controvérsias cerquem esta parte do sermão, nossa primeira tarefa é deixar de lado as conclusões e tentar entender, na sua forma mais elementar, o ponto que Jesus diz. É interessante notar que ele estava, naquele momento, ensinando algo completamente diferente do que as atitudes que aquele povo achava que devia ter. Né? Apedrejar, se vingar, né? Em Mateus, que nós estamos aqui estudando, em Mateus 5, 38 e 42, Jesus alarga o escopo e aprofunda a aplicação do princípio do amor ao próximo. Ele agora passou do trato com o problema mal em nós mesmos para o desafio de lutar contra o mal dos outros. Ou seja, até agora, ele estava falando sobre o mal que existe em nós. Bem-aventurado e assim por diante, né? Adultério, prostituição. E agora, para a gente mudar a transformação, amar ao próximo a si mesmo. Então, você aprende de si. Mas agora ele está pulando por outro contexto, o mal que existe no outro. A gente aguenta o mal que existe em nós, trabalha o mal que existe em nós, e agora o mal que existe no outro. Uma coisa é para o cidadão do reino negar toda a injustiça do inocente, mas o que o amor exige dela quanto aos outros, longe de serem inocentes, tentam ultrapassá-lo e injuriá-lo. Ou seja, uma coisa é você ser inocente e estar passando por aquilo. Ou você não ser inocente, vamos dizer assim, está passando por uma situação. Tá? Eu vejo assim, a gente vê muitas pessoas fez um dolo, tem um problema para resolver e vira uma discussão isso daí. Então, tipo assim, para o cidadão do reino,
Você sendo inocente é uma coisa, mas quando você não é inocente, que atitude que você toma? Uma atitude de defesa? Uma atitude para resolver o assunto? Os fariseus tinham solucionado o problema lindamente, né? Muito bonitinho. Eles simplesmente pegaram um estudo do Antigo Testamento, regulando a quantidade da compensação que poderia ser imposta pela lei por cerca de injúria cometida, e o transformaram em um direito de vingança contra seus adversários. Ou seja, algo que era um direito de você reagir, de justiça, acaba sendo um direito de vingança pessoal. Você pode tomar a atitude que você quiser. É como se falasse hoje assim, alguém entra na tua casa, você pode atirar, você pode matar, ele está na tua casa, né? Sem deixar o direito, se você puder, de resolver alguma coisa. A pessoa por vingança. Você tem o direito de fazer uma vingança, né? O propósito da lei de represália do Velho Testamento tinha provavelmente dois lados. Era destinada a restringir e impedir a prática do mal. Deuteronômio 19, 20 e 21. Ela também servia para refrear a disposição do homem a cobrar com raiva uma punição em desproporção com a injúria sofrida. Êxodo 21, 23 e 24. A ira contra uma injustiça sofrida pode facilitar inflamar-se desenfreadamente, extorquir uma punição totalmente exorbitante, ou seja, na hora da ira, na hora da fúria, você quer matar, você quer tomar uma atitude acima, ela merece, porque ela fez tal coisa, ela merece muito mais. A lei de Deus para Israel pretendia que tais excessos, que somente iniciam num círculo vicioso de ódio e violência, fossem coibidos. É também muito importante notar que essa justiça não era para ser aplicada privadamente, mas imposta somente pelos juízes nomeados de Israel, Deuteronômio 19, 18. Então ninguém tinha direito à justiça à vingança própria, tá? Para que tivesse medida sobre isso. Senão virava morte de sangue, como a gente sabe, famílias matando famílias de geração em geração, né? Os fariseus, evidentemente, viram as palavras da lei que eles muitas vezes citavam, olho por olho, dente por dente, um direito pessoal de vingança. Em vez de entender isso como uma declaração do castigo máximo possível sobre a lei, um freio aos excessos, eles o tornaram como seus mínimos direitos pessoais. Você tem direito à vingança. Você fez, você pode cobrar. Em constante com o ensinamento dos fariseus, que estabeleceu o direito de vingança pessoal e a retaliação à altura, Jesus diz, olha só, frente a isso que disseram, nós podemos agir se fizeram contra você, Jesus diz, não resista ao perverso. Ele, então, segue sua declaração de princípio com 4 ilustrações muito dramáticas. Vejam bem que interessante. É imperativo que logo de saída consideremos a proibição de Jesus contra resistir ao mal, no contexto de seu sermão. Até em certo ponto, no contexto mais amplo do Novo Testamento. A preocupação de Jesus em toda esta parte, no versículo 5, do capítulo 5, 21 a 48, é a elaboração do princípio do amor aos outros, tá? No relato de Lucas, do Sermão do Monte, as ilustrações de Jesus se deu dos princípios são precedidas pelo mandamento para amar ao próximo, inimigos, e em seguida pela admoestação. Como quereis que os homens vos façam assim, fazei-os vós também a eles. Lucas 6, de 27 a 31. Jesus, nesse momento aqui, ele quer dizer para nós, como cristão, para qualquer um ali possuído do reino, que é o seguinte: não se vence guerra com guerra. Se existe uma guerra e você se enche de armas e vai para a guerra, você vai levando guerra. Você vence guerra com paz. Fogo com fogo não se apaga fogo. Tá? É assim que ele quer dizer. Como quiseres o homem, né, fazer isso? Talvez isso nos ajude a entender que o Senhor não está imitando uma doutrina de mera não resistência, mas simplesmente usando uma série de declarações muito impressionantes para acentuar nossa obrigação de nunca revidar aos males que nos forem feitos
e nunca negar o bem àqueles que nos injuriarem injustamente. Não devemos tirar essas declarações do contexto. Preste atenção, não devemos tirar do contexto que ele está ensinando. O nosso bel prazer. Quando Jesus instrui seus discípulos para não resistirem ao mal, ele não está lhes dizendo para nunca fazer alguma coisa para restringir o mal em outros, para resolver o problema. Ele não quer que cause mal com mal para que dá mais mal. Tá? Tal interpretação literal preveniria até uma palavra de reprovação. O Senhor ensinou diferente em Mateus 18, 15 e 17. E ele mesmo respondeu: o soldado que injustamente o feriu durante o seu julgamento. João 18, 13. Por que 23? Por que me batesse? Né? Você tem alguma coisa para me bater? Por que me bateu? O que interessa ao Senhor nesse versículo é que nunca deveríamos resistir ao mal com o mal. É exatamente assim que Paulo afirma o princípio em Romanos. Não torneis a ninguém mal com o mal. Ou seja, te fez algum mal, tomou alguma atitude, você é obrigado a tomar alguma atitude, e muitas vezes isso é o certo. Tá? Agora, o que ele está falando é mal com mal não se resolve, não se traz paz. Tá? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Capítulo 12, versículo 17 a 21. Este é o resultado natural do mandamento para amar o próximo como a si mesmo, e eu apelo para fazer os outros o que faríamos a nós mesmos. O que fizermos em resposta ao mal deles tem que ser feito com amor, por eles, para resolver a situação, não para causar mais uma situação. Tá? Não como alguém desejando a vingança ou preocupação em defender a si mesmo, mas alguém que quer resolver aquela situação e colocar um pano, uma água fria, né, um pano molhado, e quer resolver o assunto e acabar com aquilo, não continuar com a guerra. Tá? Parece-me que esse princípio não excluiria até mesmo o uso de alguma forma mais vigorosa para restringir outrem de infringir injúria e injustiça. Mas isso tem que ser ministrado por amor ao ofensor e nunca por egoísmo ou vingança. Ou seja, você quer resolver o assunto, você quer tomar uma atitude para resolver o assunto ou uma atitude por vingança ou por raiva? Isso tem levado muitas pessoas a trágicas situações, olho por olho, dentro por dentro. A palavra do Senhor também nos ensina para não resolver nada com cólera. No momento da cólera, no momento da ira, você não tem discernimento emocional para resolver uma situação. Você pode causar em uma situação tão simples. Você pode falar coisas que depois você vai se arrepender amargamente. Você pode fazer coisas que você vai se arrepender e não vai ter como voltar atrás. É isso que ele está dizendo aqui. Você não vai conseguir resolver o problema, só vai aumentar. Em vez de você tirar a brasa do fogo para ir acalmando o fogo, você vai jogar mais brasa, você vai jogar mais carvão. Assim, nessas acentuadas e dramáticas declarações de Jesus, nas quais ele certamente prendeu nossa atenção, ele está a nos dizer que é melhor voltar a outra face à pessoa que os agrediu do que fazer mal a ela. Que é melhor dar nossa capa ao homem que injustamente nos procedeu por nosso casaco do que lesá-lo ou reter-lhe o que ele realmente necessita. Que é melhor andar 2 milhas com o homem que injustamente nos compeliu a prestar-lhe ajuda em uma do que fazer-lhe mal ou deixar de dar a assistência que ele verdadeiramente necessita. Que é melhor dar ajuda ao homem que nos tratou mal do que reter o que ele, na verdade, requer do seu momento de dificuldade. Vamos dizer assim, simplificando. É melhor, se você deve, se a pessoa está te cobrando por algo que te deve, é melhor você dar para ela até mais e acabar com aquilo, resolver aquilo, do que você ficar brigando. O que ele também está ensinando é o seguinte: se a pessoa deve para você, é melhor você resolver aquilo e deixar daquele jeito, resolver, ou dar até alguma coisa para acabar com aquilo, como se diz, um acordo, né? Do que você tirar dele o que você não devia tirar.
É como alguém chegar e falar assim, bem, fulano fez tal coisa. Você pode resolver? Você resolve de uma forma pacífica, beleza. Aí você vira e fala, não, vou tirar até as calças dele. Ele merece isso, vou me vingar, vou tirar o último dele para me vingar. É isso que Jesus está falando. É melhor você dar alguma coisa e resolver a situação de vingança, não ter como vingança aquela situação, não retribuir mal com mal, não tirar da pessoa o último que ele tem, mas sim resolver aquela situação, tá? Do que você tirar o que você não devia tirar da pessoa. Tá? É melhor você dar alguma coisa se for necessário para você resolver a situação e não levar para frente, do que você tirar da pessoa ou ficar com alguma coisa. Como ele fala assim, se você deve alguma coisa para alguém e quer resolver o problema, para acabar não só o problema financeiro, mas sim também o problema pessoal, se a pessoa te cobra do que você deve 1 milha, você puder, você vai lá e ande 2 milhas com ele. Tá? Se para você não tirar daquela pessoa o que ela não tem e fazer o mal para aquela pessoa, for preciso você virar a face, ou seja, bateu num lado, você virar outra face, tipo assim, não. Então leve isso daí, né? O simbolismo, leve isso daí, pronto, acabou. Para resolver o problema do que você tirar o que a pessoa não tem, é melhor você dar outra face. Tá? Isso daí, mas é injusto? Não, depende do que você chama de justiça. Injusto para Jesus, ele ensina para o cristão, é você tirar da outra pessoa. Porque se ele tirar de você, tá? Ele vai ter que acertar as contas com Deus. Agora, é certo ele tirar de você? Não é certo. Porque Jesus está falando assim, não trate mal com mal, resolva com justiça, de forma a resolver o problema por completo. Tá? Resolver o problema com a outra pessoa. É melhor, às vezes, pedir perdão para uma pessoa, para ter tranquilidade e paz. Mesmo você sabendo no coração que você merecia perdão. Que ela que teria que pedir perdão. Tá? É isso que ele está dizendo. Resolveu o problema, acabou. É assim que você pensa? Então tá bom. E espera o momento certo, pede ao Senhor para aquela pessoa aprenda. Um dia ela vai sentir, ela vai entender. Tá? Ela vai pensar, puxa vida, não era daquele jeito. É isso que ele está dizendo. Se isto lhe soar como se estivéssemos exaurindo a força desses mandamentos, por favor, lembre-se que aquela ilustração de Jesus, dá-lhe o que pedes, não é ilimitado. Paulo disse, se alguém não quer trabalhar, 2 Tessalonicenses 3:10. Entretanto, até mesmo a exaltação de Paulo não é punitiva, mas é motivada por amor. O que ele disse? Se alguém não quer trabalhar, que não coma. E eu, como pastor, digo isso aí, se alguém não quer trabalhar, que não coma. Ah, coitado. Não, vamos procurar resolver a situação. Se a pessoa não quer resolver a situação, vai ter que aprender a resolver. Tá? Mas você tratar com vingança, né? Vamos procurar analisar bem essa questão aqui de vingança, olho por olho, dentro por dentro. Tá bom? Como cristão. Lembre-se também que teremos mais do que o suficiente para desafiar-nos a manter nossos corações livres de todo o egoísmo quando determinamos como devemos tratar com amor aqueles que se portam injustamente e muitas vezes brutalmente conosco. Amém? Aqui é bem simples. Ele fala o seguinte: o súdito do reino, ele não vem buscar guerra, ele não vem com arma e não vem com arrogância. Ele vem para buscar paz. Não se trata, para buscar a paz, para trazer a paz, não se trata guerra com guerra, se trata guerra com paz. Não se trata espada com espada, mas espada com flores. Ele diz assim, se alguém vem e diz que você deve para ele uma túnica, tá? Para resolver aquele problema, se a pessoa está se sentindo ofendido, dá a túnica e dá a capa, Deus proverá. Né? Primeiramente, o reino de Deus é a sua justiça, demais coisas serão acrescentadas. Dá a capa também. Se alguém chegar a te cobrar e dizer que você deve para ele uma légua, e você deve, você tem a consciência, mesmo querendo dizer que não, você sabe que alguma coisa você fez e machucou aquela pessoa, além, não anda uma légua. Você anda uma légua porque você deve, anda mais uma légua para acalentar e acariciar o coração daquela pessoa. Se alguém te pede emprestado, dá. É isso que ele está falando, para resolver a situação. Muitas vezes agora, se você não pode, uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, puxa vida, rapaz, eu precisava de um empréstimo aí para resolver uma situação, pouca coisa, R$2.000. Fui conversar com o irmão lá no banco, lá que trabalha lá no banco, e o irmão pegou, fez toda a documentação, falou que não dava para emprestar. Que irmão é esse que não ajuda outro irmão?
Aí eu olhei para ele e falei assim, mas eu não estou entendendo o que você está dizendo. Pois é, você viu o que ele fez comigo? Não, ele não fez nada com você. Como é que ele não fez? Ele poderia me ajudar? Não, peraí. Se ele tivesse R$ 2.000 para te ajudar e não te ajudasse, era outra coisa. Você tinha que provar que ele tinha. Então você está com o coração ferido à toa. O dinheiro que ele tinha para emprestar não era dele, era do banco. Tem todas as regras. Ele não pode dar para você ou emprestar para você o que não é dele. Então ele não te deve nada. Ele não tinha como te fazer nada. Não era dele. Mas muitas vezes as pessoas pegam de arrogância, de coração, não entendendo. Uma ira contra a pessoa. Olha o coração dele como é que ficou. Fulano, tá. Se aquela outra pessoa sabe, para acabar esse sentimento, o que a outra pessoa tem que fazer? Se por um acaso soubesse. Você vai falar, meu irmão, explicar o que eu estou te falando, falei agora, né? Mas explicar falando assim, ó, se eu tivesse, eu te arrumar. Eu não tenho. Agora, se ele tem, não arruma, né? De outro lado é o seguinte também. Se você vai fazer para alguém que Jesus está ensinando aqui é o seguinte, para você não arrumar guerra com guerra. Se você não pode, não pode. Se você não confia, não confia. Porque tem pessoas que é melhor você dar do que você emprestar. Então, quando você vê que você vai passar por um sofrimento, é isso que Jesus quer ensinar, você dê. Se você pode, e sabe que a pessoa não vai pagar, você não dê. Porque você dá, sabendo que a pessoa não vai pagar e depois ficar sofrendo e rancoroso, sentido com aquela situação, é pior. Ele está falando aqui sobre a justiça do reino dos céus. Não tratar com vingança, mas tratar com amor e com discernimento para resolver a situação. Quantas situações seria resolvida? Dentro das igrejas tem irmãos e familiares, não só irmãos de igreja, mas familiares brigando por posse, brigando por terras, porque não teve acordo. Brigando por problemas judiciais porque não teve acordo, porque ninguém quis ter acordo. Ao contrário, eu digo que muitas pessoas estão com dificuldades também e passaram. Nós vivemos num sistema complicado. Né? Pessoas aí com comércio, que tem problemas de dívida, isso e aquilo, mas tem um acordo, vamos resolver. É melhor se resolver antes de chegar lá, mas sabemos que o sistema é cruel. Aqui ele está falando pessoa com pessoa, ele está falando os judeus e o povo de Deus ali. Porque eles tinham os costumes de resolver olho por olho, dentro por dentro, você não levar para a justiça dos homens. Tá? Sendo que ele, como pessoas ali dentro do templo, poderiam resolver entre eles. Tá? Então, o ensinamento para nós, como cristão, que ele acende por súdito do reino, é o seguinte: não leve nada por vingança. Né? Não haja de forma. Não resistais ao perverso, nesse sentido. Se você sabe que a pessoa é perversa, que a pessoa vai praticar, vai agir com você, pega o que você tem para resolver, porque Deus proverá tudo de novo. E se você deve alguma coisa para alguém, procure resolver também. Tá? Para que a pessoa também não venha com vingança para você. A vingança aqui é tanto de você para outra pessoa, quanto para outra pessoa para você, por algo que você deve resolver. Muitas vezes você esquece o eixo, o alicerce das coisas, você leva para o lado pessoal. Fica com Deus, eu quero orar por sua vida, pelas dificuldades que você está passando. Senhor nosso Deus, orienta os nossos caminhos, Senhor. Tira o espírito de vingança dos corações, o espírito de ódio, de tristeza, por ofensas, ó Pai, que receberam, Senhor. E também, ó Pai, tira, ó Pai, o espírito de vingança também, ó Pai, e o espírito, ó Pai, de contenda e de arrogância daqueles que não reconhecem as falhas e os erros, Senhor. E muitas vezes tem coisas para resolver, mas não tomam atitude para resolver. Ó Pai, que nós possamos, ó Pai, ser justos, ó Pai, e não buscar guerra, mas sim paz, ó Pai. Que nós possamos ser transformadores de vida, implantarmos o reino dos céus, a paz do reino dos céus, entre os corações de boa vontade, Senhor. Eu te peço agradecido em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Fique com Deus. Que Deus complete essa reflexão, esse estudo em seu coração.